Nero, o imperador que matou sua própria mãe e mandou queimar a embarcação em que estava seu próprio filho. A história começa. O império nas mãos de um jovem sem Deus. Roma era o centro do mundo. Suas ruas eram cheias de riqueza, arte e poder. Mas por trás de todo aquele brilho, escondia-se a corrupção, a idolatria e a crueldade humana. E foi nesse cenário que surgiu Nero, um jovem que parecia promissor, mas que aos poucos se tornaria um dos homens mais temidos da história. Nero nasceu em 37 d.C., em uma família poderosa. Sua mãe, Agripina, a jovem, tinha grandes ambições. Ela queria que o filho se tornasse imperador de Roma. E para isso foi capaz de casar-se com seu próprio tio, o imperador Cláudio, apenas para colocar o menino mais perto do trono. Desde cedo, Nero cresceu cercado de intrigas, mentiras e sangue. Quando Cláudio morreu, muitos acreditam que foi envenenado por Agripina. Nero, ainda adolescente, assumiu o trono. No início, muitos viam nele um novo tempo para Roma. Jovem, belo e carismático, parecia ser o governante perfeito. Mas o tempo mostraria o contrário. Dentro daquele coração não havia amor, nem compaixão, nem temor a Deus. O poder subiu à cabeça de Nero. Ele começou a se ver como um Deus vivo, cercou-se de aduladores e viveu para os prazeres, desprezando completamente a moral, a família e o valor da vida humana. O coração endurecido de Nero. Nero gostava de espetáculos, música e teatro, mas acima de tudo, gostava de ser adorado. Ele exigia que as pessoas o chamassem de Senhor e Deus. Esse orgulho o levou a cometer atos de crueldade inimagináveis. Sua própria mãe, Agripina, começou a perder influência sobre ele. No início era ela quem o controlava, mas quando Nero se viu no poder absoluto, quis se livrar de qualquer sombra. Ele via sua mãe como uma ameaça, alguém que poderia tirar-lhe o trono. Foi então que ele tomou uma decisão terrível. Mandou matar a própria mãe. Primeiro, tentou disfarçar o assassinato. Construiu uma embarcação que, ao meio do mar, deveria afundar, fingindo ser um acidente. Agripina sobreviveu à primeira tentativa. Nadou até a costa, ferida, mas viva. Quando soube disso, Nero ficou furioso e mandou soldados terminarem o serviço. Sua mãe, antes de morrer, olhou para o filho com tristeza e disse que ele me golpeie no ventre que o gerou. Com esse ato, Nero selou o seu destino. Rompeu com tudo o que restava de humanidade. Um homem que mata a própria mãe é capaz de qualquer coisa. A Bíblia diz em Provérbios 14:12, há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. Nero acreditava que podia tudo, mas a cada passo se afastava mais de Deus e mergulhava em trevas cada vez mais profundas. O fogo, a loucura e o prazer na destruição. A crueldade de Nero não tinha limites. Ele passou a ver o fogo como uma forma de poder e castigo. Quando alguém o desagradava, ele mandava queimar suas casas, seus navios ou suas vidas. O episódio mais famoso da sua tirania foi o grande incêndio de Roma, no ano 64 d.C. Em uma noite, as chamas se espalharam rapidamente pela cidade. As casas de madeira ardiam como tochas. Famílias inteiras foram consumidas. Roma chorava. Enquanto o povo fugia, Nero, dizem os historiadores, assistia ao incêndio do alto de uma torre, tocando uma harpa e cantando sobre a destruição de Troia. Ele via o sofrimento das pessoas como um espetáculo. Mas para não ser acusado de provocar o fogo, Nero precisou de um culpado, e foi então que ele encontrou um alvo perfeito: os cristãos. O ódio contra os cristãos. O cristianismo estava crescendo rapidamente. Os seguidores de Jesus falavam sobre amor, perdão e salvação, palavras que Nero não suportava ouvir. Para ele, os cristãos eram uma ameaça, porque pregavam um reino que não era o de Roma e um rei que não era ele.
Depois do incêndio, Nero espalhou a mentira de que os cristãos tinham colocado fogo em Roma. E assim começou uma das perseguições mais sangrentas da história. Homens, mulheres e crianças foram presos, torturados e mortos de formas horríveis. Muitos eram jogados aos leões, outros crucificados, e alguns, os mais odiados, eram queimados vivos para iluminar as festas noturnas de Nero. Ele literalmente usava pessoas como tochas humanas. Os historiadores contam que ele assistia a essas execuções rindo, bebendo vinho e dizendo que a luz dos cristãos é a mais brilhante de Roma. É difícil imaginar tamanha maldade, mas Jesus já havia dito: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Mesmo sob tanto sofrimento, os cristãos não negaram a fé. A igreja cresceu em meio ao fogo e o sangue dos mártires se tornou a semente do evangelho. O filho e o último laço queimado. Nero parecia não conhecer limites e para ele o fogo era mais do que punição. Era um símbolo de domínio e prazer. Em um episódio menos conhecido, mas citado por antigos cronistas romanos, Nero mandou queimar a embarcação onde estava seu próprio filho. O motivo? Paranoia. Ele acreditava que o jovem poderia um dia querer o trono. Assim como havia feito com a mãe, decidiu eliminar qualquer risco, mesmo que isso significasse matar seu próprio sangue. O barco foi incendiado em alto mar. O filho gritou, pediu ajuda, mas Nero assistiu sem piedade. Aquilo mostrava o quanto o pecado havia dominado seu coração. Ele não era mais um homem. Era um trono vazio, habitado pelo mal. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 1, 28, 31. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mente reprovada, para fazerem o que não convém, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Desobedientes aos pais, sem afeto natural, sem misericórdia. Nero era o retrato vivo desse texto. Sem afeto natural, sem misericórdia, sem amor. O fogo que ele tanto gostava de acender começou a consumir também sua própria alma. O império do medo e a queda do imperador. A tirania de Nero começou a despertar o ódio até entre seus aliados. Senadores, generais e até seus guardas começaram a se afastar dele. Roma já não o suportava. O império vivia com medo, e o medo, um dia, se volta contra o próprio tirano. Revoltas começaram a surgir. Os exércitos se rebelaram. O Senado declarou Nero inimigo público. Quando percebeu que havia perdido tudo, ele fugiu desesperado. Ninguém o queria por perto. Aquele que mandava matar, agora temia morrer. Ele se refugiou em uma casa afastada. Cercado de poucos servos, Nero, o imperador que achava ser um deus, chorou como uma criança. Quando ouviu que os soldados vinham prendê-lo, ele gritou: "Que artista morre comigo!" E então tirou a própria vida com a ajuda de um servo. Morreu sozinho, sem honra, sem glória e sem perdão. O fogo que ele espalhou no mundo voltou-se contra ele. Como diz a palavra, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. As lições de uma vida sem Deus. A história de Nero é uma das mais tristes e violentas da humanidade, mas ela serve como um espelho para mostrar o que acontece quando o homem se afasta de Deus e faz do poder o seu ídolo. Nero teve tudo: trono, riqueza, fama e glória. Mas nada disso preencheu o vazio de sua alma. O poder sem Deus é uma prisão. O prazer sem limites é um abismo. A liberdade sem fé é destruição. Hoje, vemos o mesmo espírito de Nero em muitos lugares. Pessoas que desprezam a vida, que perseguem os que creem, que se exaltam como se fossem deuses. Mas o Evangelho continua dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. Enquanto há vida, há chance de mudança. Nero não quis ouvir, mas nós podemos aprender com o erro dele. Deus nos chama para o contrário,
para amar, perdoar e viver em humildade. Ele nos chama a apagar o fogo do ódio com o fogo do Espírito Santo. Aplicações práticas e reflexão final. 1. O poder corrompe quando Deus não está no centro. Nero é o exemplo perfeito de alguém que se perdeu por não reconhecer um poder maior do que o seu próprio. Toda autoridade humana deve se submeter à vontade divina. A ausência de amor destrói até os laços mais sagrados. Nero matou mãe e filho. O pecado mata o afeto. Onde não há amor, reina a crueldade. 3. A mentira e o orgulho sempre trazem ruína. Ele culpou os cristãos por algo que ele mesmo fez. Mas no fim, a verdade o alcançou. Assim é com todo aquele que vive na mentira. Um dia, o juízo chega. 4. Deus nunca perde o controle. Mesmo em meio à perseguição, a igreja cresceu. O mal tentou apagar a luz, mas ela brilhou ainda mais. O sangue dos mártires se tornou a semente da fé que chegou até nós. 5. O verdadeiro fogo que devemos buscar é o do Espírito Santo. Nero usava fogo para destruir, mas Deus usa o fogo do Espírito para purificar. O fogo de Deus não consome, transforma. O fim do fogo e o início da luz. A história de Nero termina nas trevas, mas a história dos cristãos perseguidos por ele termina na glória. Homens e mulheres que morreram queimados por ordem de Nero hoje vivem eternamente com Cristo. O imperador que se achava um Deus foi esquecido. O Deus que ele perseguiu continua sendo adorado em todo o mundo. Assim é o poder de Deus. Os impérios passam, mas o reino dele permanece para sempre. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. A história de Nero mostra como o pecado, o orgulho e o poder sem Deus destroem o ser humano. Ele matou mãe, filho e inocentes, mas a sua morte provou que ninguém é maior do que o Deus vivo. Enquanto Nero queimava pessoas, Deus acendia corações. Que nós aprendamos a usar o fogo certo, o da presença do Espírito Santo, que purifica, transforma e ilumina o caminho da verdade. Esta história que você assistiu é mais uma das histórias reais contidas na nossa Bíblia cristã, e este é o canal Personagem Bíblico. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com mais pessoas. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.